Fala, seus mal diagramados! A declaração do Celso Amorim sobre o conflito no Oriente Médio fez todo mundo ficar de orelha em pé. E não é do nada. Trump sequestrou o presidente na Venezuela. Israel e Estados Unidos mataram há poucos dias o Ayatollah Ali Khamenei. Trump cedeu quanto às tarifas e a Magnitsky, mas levando em conta seu comportamento errático e para alguns patológico de fato, nada garante que em pouco tempo o Brasil não volte à sua mira. Um sinal que a coisa pode mudar é a indicação de Darren Beach para assessor sênior para políticas em relação ao Brasil. Um cara que, se fosse brasileiro, teria sido eletrocutado na caminhada do Nicolas Ferreira ou preso no 8 de janeiro de tão bolsonarista que é. De todo modo, do nosso ponto de vista aqui do Brasil, talvez nosso relativo isolamento de conflitos externos esteja rumo ao fim. E muito daquilo que víamos em filmes e noticiários talvez chegue aqui também. Guardar dólar, ouro, comprar uma picape 4x4, aprender a atirar e ter um bunker em uma roça qualquer nas proximidades de uma cidadezinha estilo Cedro do Abaeté ou de Dom Macedo Costa não parece tão irreal. Calma, amigo, é só uma piada. Aqui na Galãs temos uma confiança cega no direito internacional, na democracia e no STF. Mas sem contar esse delírio sobrevivencialista, temos que pensar no e se o Brasil entrar em um rolo militar sério? E aí, temos forças armadas para segurar a onda? É claro que é uma pergunta retórica minha, sabemos que não temos. Temos um histórico militar bem limitado, por assim dizer. As forças armadas do Brasil tiveram sua primeira grande atuação externa na Guerra do Paraguai no século XIX. Conflito que matou entre 300 e 500 mil homens paraguaios, tá? Desde o fim da guerra, os militares viraram personagens políticos que não podem ser ignorados na política nacional. Já no século XX, as Forças Armadas ampliaram sua atuação internacional ao integrar missões multilaterais. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil enviou a Força Expedicionária Brasileira para lutar na Europa ao lado dos aliados, especialmente na campanha da Itália. Décadas depois, passou a participar com maior frequência de operações de paz sob a coordenação da Organização das Nações Unidas, reforçando seu compromisso com a segurança coletiva e a cooperação internacional. No século XXI, destacou-se o Comando Brasileiro na Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti, a MINUSTAH, entre 2004 e 2017. Como herança dessa operação, tivemos figuras proeminentes como os generais Heleno e Santos Cruz. Até o Tarcínico esteve no Haiti. Teve até caso de general brasileiro que tirou a própria vida. Além disso, o Brasil também contribuiu para a consolidação da paz no Timor-Leste, participando de missões internacionais de apoio à reconstrução institucional e à segurança. Essas ações reforçaram a imagem do país como ator relevante em operações de paz e cooperação internacional. Não temos uma história militar envolvida em conflitos externos, ao ponto de termos uma indústria de propaganda e mentiras históricas tão bem desenvolvida como lá em Hollywood. Estamos bem longe disso. Nosso exército é um profissional em controle da própria população na realidade. O exército brasileiro teve papel central na repressão à Guerra de Canudos no interior da Bahia entre 1896 e 1897. Após sucessivas expedições frustradas contra o arraial liderado por Antônio Conselheiro, o governo federal mobilizou grande contingente militar e destruiu Canudos, resultando na morte de milhares de sertanejos. Já na Guerra do Contestado no sul do país, o exército também foi empregado
para combater movimentos sertanejos que contestavam questões fundiárias e a presença de empresas estrangeiras, encerrando o conflito com forte repressão militar. No período republicano recente, o Exército atua em operações de garantia da lei e da ordem GLO previstas na Constituição de 1988. Nessas situações, as Forças Armadas são autorizadas a atuar temporariamente na segurança interna, quando as forças estaduais se mostram insuficientes, como ocorreu em operações no Rio de Janeiro e em grandes eventos. Bem sabemos como via GLO quase nos de verde e amarelo no ano de 2023. O que nunca podemos ignorar que nossos militares são, antes de tudo, burocratas e carreiristas vestindo verde-oliva e portando armamento. Vimos a gestão técnica deles durante a pandemia. Jair Messias Bolsonaro, uma anta bípede, é um oficial formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, em 1977. Como diria Jesus, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Nem na defesa em tempos de paz, nossas forças armadas seguram a onda. O brasileiro enfrenta desafios geográficos e logísticos brutais na nossa defesa. Com cerca de 16.866 quilômetros de fronteiras terrestres e uma zona econômica exclusiva que se estende por 200 milhas a partir da costa, a fiscalização permanente demanda enorme esforço de vigilância integrada entre Exército, Marinha e Força Aérea. A defesa da Amazônia é, por motivos muito óbvios, um problema por si só. A proteção da chamada Amazônia Azul, uma área de cerca de 3,5 milhões de quilômetros quadrados de águas brasileiras vitais para o comércio exterior e recursos naturais, exige meios tecnológicos avançados e capacidade naval adequada para monitorar e reagir a atividades ilegais como pesca predatória, narcotráfico e contrabando, e invasões estrangeiras, e já são 40 anos tentando construir um único submarino nuclear. Por sinal, a Lava Jato até mesmo isso. Além dos desafios naturais, as Forças Armadas brasileiras enfrentam limites orçamentários e dependência de tecnologia externa, o que afeta a modernização de equipamentos, treinamento e manutenção de forças prontas para o combate. A escassez de recursos pode restringir exercícios, aquisições e capacidade de atuação autônoma, reduzindo a prontidão e a capacidade de resposta a crises que exigem rápida mobilização e tecnologia de ponta. Podemos fazer até mesmo uma comparação boba, porém ilustrativa, entre os Estados Unidos e o Brasil. As Forças Armadas brasileiras têm cerca de 334 mil militares ativos e um orçamento de defesa em torno de 30 bilhões, enquanto os Estados Unidos contam com aproximadamente 1.300.000 militares ativos e mais de 2 milhões de reservistas, além de um orçamento superior a 800 bilhões de dólares. O Brasil possui um único porta-aviões em operação, fragatas, submarinos e caças Gripen, focando na defesa territorial e da zona econômica exclusiva. Enquanto isso, os Estados Unidos mantêm 11 porta-aviões, dezenas de destroyers e submarinos nucleares, caças F-35 e bombardeiros B-2, além de capacidade global de guerra cibernética. É algo como se o Beze e eu fôssemos enfrentar 50 Anderson Silva no auge. Mas, na real, o problema não é apenas de escala. O Brasil, mal e mal, consegue ter forças armadas funcionais para os parâmetros do século XX. E os gringos são mestres na guerra cibernética do século XXI. Não é apenas uma diferença entre Usain Bolt e o gordão da XJ em uma maratona. É uma disputa entre uma carroça de levar entulho e um SUV Active Sphere da Audi. Antes das bombas, chega a guerra cibernética. Ah, mas existe guerrilha. Veja só, Vietnã, Afeganistão. Veja sua vidinha agora, na qual você
pode se dar ao luxo de assistir esse vídeo, reclamar da CLT, pedir um iFood, ter energia elétrica e água potável em casa. Quanto tempo essa vida aguentaria em uma longa guerra cheia de glórias entre os americanos e os nossos guerrilheiros? Quanto a infraestrutura nacional suportaria de um conflito dessa escala? Caso você sobrevivesse, teria saudades da vidinha entre uma bebida na adega da esquina e do caixa do atacadão? Lembram do que Israel fez com pagers de integrantes do Hezbollah? Circula na internet a história de que câmeras de trânsito de Teherã estavam hackeadas pelo governo israelense e foram fundamentais para matar Ali Khamenei. Na ação militar que resultou na prisão de Maduro, ataques cibernéticos deixaram as defesas venezuelanas cegas. Os caras derrubaram a energia elétrica lá em Caracas. Pesquisem sobre o uso de empresas de inteligência artificial como Palantir, Anthropic e OpenIA. Não são apenas IAs que obedecem ordens humanas, são agentes de IA que trabalham a partir de diretivas humanas básicas e podem até mesmo decidir alvos e as ferramentas técnicas que serão usadas para de fato atingirem esse objetivo. Agora tem que lembrar que o governo brasileiro utiliza diversos sistemas operacionais e serviços estrangeiros, sendo a Microsoft um dos principais fornecedores de softwares corporativos e de nuvem, como o Windows, Office 365 e Azure, empregados em órgãos públicos, tá? Paralelamente, as Forças Armadas do Brasil têm testado e adotado tecnologias de conectividade via Starlink, a rede de satélites da SpaceX, para garantir comunicações seguras em regiões remotas, exercícios militares e operações de vigilância, especialmente em áreas da Amazônia e no mar territorial, onde a infraestrutura terrestre é limitada. Esses sistemas estrangeiros aumentam a capacidade operacional, mas também geram dependência tecnológica externa. E não pensem que são só militares. A zona rural brasileira toda é dominada atualmente pela Starlink. Peguem o que americanos podem fazer em guerra cibernética. Some-se a isso nossa dependência tecnológica. Por fim, acrescente mais um ingrediente, a quinta coluna bolsonarista que entregaria o Brasil e os esquerdistas de bandeja para os invasores estrangeiros, e você vai talvez entender que o palpite que eu dei antes sobre ir se esconder no mato com os rifles, quilos de miojo em um bunker no interior do Piauí, talvez não seja lá uma ideia tão absurda assim. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso Apoia-se, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo para vocês. E não esqueçam também de dar uma olhadinha e uma chance para o meu novo livro, É Possível Unir o Brasil, que sai pela editora Planeta e já está à venda. Adquira o seu e apareça também, se puder, no lançamento oficial no dia 24 de março de 2026, na livraria Megafauna do Cultura Artística, aqui em São Paulo, no centro, facinho de chegar para quem mora em qualquer canto da cidade, tem 2 estações de metrô na porta, beleza? Apareçam lá a partir das 19 horas. E para todos aqueles que acreditam que o Brasil vai entrar numa guerra com os Estados Unidos e sair bem dela, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.